Como receber 10 mil reais por mês de renda passiva? Essa é uma dúvida super comum. Aqui, com as análises de carteira que a gente faz, muitas pessoas querem ter uma renda passiva de 10 mil, algumas querem de 20 mil, outras de 30 mil, mas enfim, independentemente de qual renda passiva você queira calcular, você vai aprender nesse vídeo. E vai conseguir ver que, diferentemente do que alguns pensam, viver de renda não é uma miragem no deserto, é algo que sim é possível e nós vamos mostrar aqui com 4 cenários. Investindo em renda fixa, investindo em fundos imobiliários, investindo em ações e também investindo numa boa carteira diversificada, que é uma forma com menos risco e bom potencial de fazer chegar lá. E esse vídeo aqui surgiu de uma pergunta que eu recebi também no Instagram, Ramiro. Um amigo meu me mandou um print ali no inbox do Instagram me perguntando por que ele tinha a melhor rentabilidade do mercado de investimentos somente investindo naquela conta do Nubank. Ele estava recebendo praticamente 1% ao mês ali todos os meses. E aí ele começa a fazer conta, né? Putz, com o dinheiro que ele tem ali, se ele recebe 1% por mês, basta ele investir até chegar em R$1 milhão e aí ele vai ver 10 mil reais por mês caindo na conta dele. Só que infelizmente eu precisei conversar com esse meu amigo e mostrar a realidade para ele. Apesar desse rendimento de 1% ser verdade, afinal de contas ele está vendo o dinheiro ali aumentando na conta dele, a gente precisa levar em conta outros pontos aqui. Primeiro de tudo, o rendimento lá da conta do Nubank, ele é igual basicamente ao Tesouro Selic, ou seja, ele é 100% atrelada à Selic, mais especificamente ao CDI, que nesse momento está muito próximo a 1% ao mês. Agora, basta a gente lembrar que em 2020 a Selic estava em 2% ao ano, ou seja, essa rentabilidade era próxima a 0,2% ao mês, alguma coisa assim. Então essa Selic varia ao longo do tempo. E mais do que isso, a Selic só está alta quando a inflação do país normalmente também está alta. Isso quer dizer que a rentabilidade real, que realmente pode ser usada por esse investidor, ela precisa abater o cálculo da inflação. E isso é visto por essa figura que está na tela, mostrando o IPCA ali de 12 meses na linha cinza, variando para cima, e a linha vermelha com a Selic também variando para cima. E para piorar isso tudo ainda, as aplicações de renda fixa, elas precisam pagar imposto de renda sobre o lucro. Então, depois de tirar a inflação, depois de tirar o imposto de renda dessa conta, o que a gente vê é que aplicações 100% CDI, como a do Nubank, elas rendem mais ou menos 3% líquido ao ano, o que dá menos de 0,3% ao mês, bem distante daquele 1% do investidor, meu amigo. E aí, nesse caso, tá? Se quisesse ver de renda com 10 mil reais por mês e visse a sua carteira render 3% ao ano acima da inflação líquido de imposto, você precisaria de 4 milhões de reais para garantir isso. É muito dinheiro em relação à renda passiva, não dá. Aí você pode pensar, não, beleza, então eu vou correr um pouco mais de risco, vou investir em fundos imobiliários. Boa alternativa, né? Muitos clientes nossos aqui do Clube do Valor têm fundos imobiliários na carteira, então vamos dar uma analisada aqui. Pegar o fundo mais famoso do mercado, MXRF11, se você for dar uma olhada aí, ele está pagando dividendo de cerca de 11 centavos por cota. Tá uma cotação ali na faixa de 10, 11 reais, ou seja, para arredondar aqui, vamos falar de 1% ao mês. Se sua carteira rende 1% ao mês e esse dividendo de fundos imobiliários, ele é isento de imposto de renda, você pensaria de cara que beleza, uma carteira de 1 milhão em fundos imobiliários, ou apenas MXRF11, no caso um pouco mais arrojado, eu conseguiria ter uma renda passiva de 10 mil reais por mês, certo? Não tão certo assim, tá? Porque se você for dar uma olhada na carteira do MXRF11, né, que é um fundo que investe em certificados recebíveis imobiliários, você vai ver ali que 57% da carteira desse fundo tem uma rentabilidade esperada de IPCA mais 8%. Tem uma parte da carteira também que tem uma rentabilidade esperada de CDI mais 2,62%. Ou seja, se você tirar 100% do dividendo recebido, você vê seu patrimônio meio que ficar empatado e ser corroído pela inflação. Então você tem que reinvestir uma parte desse dividendo. Olhando para o mercado de fundos imobiliários como um todo, você pode ver aí uma média de dividend yield próxima a 8% ao ano. Então, considerando que parte disso seria bom você fazer um reinvestimento, a gente poderia pensar aqui no yield de 0,5% ao mês. Nesse caso, se você tem 2 milhões de reais que rendem 0,5% ao mês, isento de imposto, você tem a renda passiva de 10 mil reais por mês. Só que fundos imobiliários, eles são menos arrojados do que ações, portanto, eventualmente, eles têm menor potencial de retorno. Será que é verdade? Filipão, vamos falar aqui de ações boas pagadoras de dividendos. E aí a gente pode fazer esse mesmo exemplo com várias empresas mais famosas do mercado. Basta a gente pegar um exemplo ali do Banco do Brasil, por exemplo, BBAS3, se a gente vê o dividend yield dele na casa de 8% nos últimos 12 meses, para receber 10 mil reais por mês, que seriam 120 mil por ano, você precisaria ali, dividindo por esse dividend yield de 8,01, de mais ou menos 1,5 milhão de reais. Isso se esse dividend yield ficar estável em 8% daqui para frente. E se a gente considerar que a cotação da empresa vai se valorizar com a parte do lucro que ela não distribui e reinveste na própria operação. Você pega uma outra empresa famosinha de dividendos, que é a Unipar, a gente vai ver ela com 4,8% e os mesmos 120 mil
ao ano aqui, precisariam de 2,5 milhões de reais, ou seja, mais 1 milhão do que a gente tinha feito a conta com o Banco do Brasil. Isso porque a Unipar ela não está distribuindo tantos dividendos recentemente para fazer outras aquisições e aumentar esse potencial de dividendo lá na frente. Então, um grande ponto aqui é você entender que se você faz esse cálculo com ações específicas, você está correndo muito mais risco. A gente tem que calcular, então, com uma carteira diversificada de ações. Aqui no clube, capitaneados aí pelo Filipão, a gente desenvolveu um método chamado Máquina de Dividendos, muito inspirado nesse livro do Mark Lichtenfeld. A partir dessa leitura dos aprendizados, a gente desenvolveu um método chamado Máquina de Dividendos, que você pode conhecer de forma totalmente gratuita num e-book nosso. Vamos disponibilizar para download no primeiro link aqui na descrição, que ele explica a estratégia, revela 7 ações boas pagadoras de dividendos. E essa estratégia, por seguir um método quantitativo matemático, ela permite que a gente consiga testar o resultado dela no passado. E aí você pode ver que no passado, historicamente, ela gerou uma rentabilidade mensal histórica real de 1,17%. Ou seja, você quer 10 mil reais de retorno ao mês, a carteira rendeu na média histórica 1,17% ao mês, você precisaria de cerca de 850 mil reais investidos. E se você pensou, beleza, o segredo é investir com a máquina de dividendos, é isso? Não, não é isso, tá? A gente está falando de resultado histórico, o resultado histórico foi muito bom e a gente tem que ser conservador aqui em projetar o futuro. Mais do que isso, tá? Investir em ações tem risco. Às vezes fica 5 anos no 0 a 0, às vezes cai 30%, 40% em um único ano. Então a gente não recomenda para ninguém, para nenhum cliente nosso de Wealth, que ele invista 100% em ações. Leva a quarta forma de calcular como viver de renda com 10 mil reais por mês, que é com uma diversificada carteira de investimento, com uma alocação de ativos feita sob medida para ti. Esse termo talvez seja novo porque ninguém fala. Só que a alocação de ativos, como você pode ver nessa imagem, é a estratégia que explica 90% da performance de uma carteira. E justamente o que a gente faz aqui no clube para os nossos clientes de Wealth, que somados a gente conta com 1,7 bilhão de reais em consultoria ou gestão, é montar carteiras para esses clientes verem de renda lá na frente. E aí, olhando para o histórico, tá? Diferentes modelos de carteira, e alguns a gente replica aqui para os nossos clientes do Clube do Valor, tem diferentes potenciais de retorno. Uma carteira equilibrada, a gente pensa que pode render cerca de 6,46% ao ano. Uma carteira mais balanceada, né, com um pouquinho mais de risco, a gente entende que pode render um pouquinho mais, porque se tem mais risco, tem maior potencial de retorno. E por aí vai. Mas para ser aqui conservador com as estimativas, vamos pensar que você consiga uma renda de 6,5% ao ano, descontado custos, descontado inflação. Nesse caso, você precisaria de 1.900.000 reais para viver de renda, então fico muito confortável dizer que é mais ou menos esse valor que você precisa ter para viver de renda. Agora o grande ponto, como investir com uma carteira assim? Bom, se você quiser conhecer o nosso método e ter acesso a uma sessão totalmente gratuita de análise e diagnóstico de carteira com um especialista treinado pela gente para olhar para a tua carteira, mostrar o que está legal, o que dá para melhorar, te agregar muito valor e de forma totalmente gratuita. Caso você tenha um patrimônio bom, 500 mil, 1 milhão, 2, 5, 10 milhões ou mais, você pode preencher o formulário, que vai ser o segundo link aqui na descrição. A gente vai analisar suas respostas, te contatar para fazermos esta sessão de análise de carteira. Ou simplesmente você pode apertar aqui para saber mais. Caso você queira entender como é que funciona essa análise, eu gravei um vídeo recentemente mostrando um erro que a gente identificou que o investidor cometeu em renda fixa. Vou deixar o link para ele aqui. Grande abraço e até mais.